Fala pessoal, aqui é Tubarão e vamos conversar um pouquinho sobre as eleições para São Paulo, considerada por muitos a capital do Brasil, né, por ser uma cidade que serve de modelo aí para todo o país. E de fato, os debates foram os que tiveram maior audiência, que geraram maior expectativa, certo? Eu já estou aqui com o meu computador, só de olho no ranking. Primeiro lugar, Bruno Covas, indicado aí do João Dória. Segundo lugar, Guilherme Boulos. Depois, Márcio França, Celso Russomano e Arthur Duval, Mamãe Falei. E vamos conversar sobre por que o Arthur Duval ficou em quinto lugar. É claro, né? Ele é menos conhecido que os outros, né? Ele concorreu com pessoas que já são políticos profissionais. Ele não usou o fundão eleitoral, né? Inclusive, ele é um grande exemplo por não ter usado isso. Né? Talvez ele tivesse ficado aqui numa posição um pouco melhor se tivesse usado esse recurso. Mas, enfim, eu acho que não teria entrado igual. E ele também cometeu algumas falhas técnicas durante a campanha dele. Falhas de caráter, para ser mais exato. Vamos dar um exemplo. Ele se elegeu, tá, deputado, durante aquela onda bolsonarista. Ele se colocou ali como um conservador, teve votos maciços da direita. Eu acho que foi um dos deputados mais votados, não só de São Paulo, como do país. E depois de eleito, ele entrou numa onda aí de crítica ao presidente de uma maneira muito feroz. Ele foi na onda do MBL, na verdade. O MBL chegou ao absurdo de pedir o impeachment do Bolsonaro por causa de um churrasco. O presidente, para dar uma zoada com os repórteres, enfim, ele disse que ia dar um churrasco durante a pandemia, que não estava ninguém para a pandemia, ironizando, né? Basicamente foi uma brincadeira, apesar de ser uma brincadeira de mau gosto ou não, foi uma brincadeira, enfim, tentou fazer piada. E falou que ia convidar ali o pessoal da imprensa, ia convidar alguns eleitores, e a imprensa lá provocando ele, pô, mas vai mesmo fazer um churrasco em época de quarentena, pandemia? E ele continuou, não, eu vou sim, vou convidar vocês, os eleitores, vai ser um churrasco aí para 50 pessoas, e o repórter apavorado, pô, 50 pessoas, não, eu vou convidar 100, 200, e foi aumentando o número, tirando uma onda ali, uma brincadeira. E os ridículos do MBL, aquele Kim Kataguiri, o fundador do MBL, que esqueci o nome dele, não me interessa lembrar também, eles num ataque histérico, né, tentando ali puxar o tapete do presidente, pediram impeachment por causa de uma piada. O presidente fazendo uma baita aglomeração. E, cara, eles fizeram um pedido aí de fora Bolsonaro por causa de um churrasco fictício. E o Arthur Duval ele fez um vídeo apoiando, não, o MBL tá certo, o Bolsonaro é um monstro, não sei o quê. Ele falou basicamente, não com essas palavras, mas foi praticamente isso. Então foi uma atitude ridícula, infantil. E outro erro do Arthur também em relação ao presidente, é que tem o vídeo do Bolsonaro andando de jet ski na praia, ao ar livre, no sol, né, um ambiente ali que não tem como a pessoa transmitir ou ser infectado pelo novo vírus, né? Ele foi até o barco de uma leitora. A leitora ela ficou toda emocionada, feliz de ela estar navegando enquanto o presidente no jet ski, né? Então ficou contente, né? A leitora dele ficou feliz, normal. Uma leitora do Lula, se visse Lula pescando, também ia ficar feliz de ver o presidente. Imagina, uma fã do Lula tá navegando, aí vê ali na beira da praia o Lula pescando ali e fica emocionado de encontrar o presidente dela. Então, até aí nada de errado, né? Cada um com seus ídolos. E o Arthur fez um vídeo criticando a mulher. Ele chamou a mulher de idiota por estar se aproximando do presidente numa época de pandemia. Então, pô, ele ofendeu uma mulher sem necessidade. Ele foi machista, foi covarde, foi agressivo. E o que acontece? Na campanha dele, o que mais se viu foi ele sem máscara
no meio da multidão. Ou seja, para tirar o Bolsonaro por causa de um churrasco fictício, ele foi machão. Para chamar uma mulher de idiota porque eu vi o Bolsonaro com jet ski no mar, ele foi machão. Mas para ficar aglomerado com os eleitores, sem máscara, no meio de uma galera, abraçando todo mundo, cumprimentando, aí tá tudo certo, aí ele é uma florzinha, aí ele é um ursinho carinhoso, aí tá tudo bem. Ou seja, o cara foi muito hipócrita, opa, fiquei até nervoso. E as pessoas percebem isso. E outra coisa é que ele foi eleito para ser deputado, né? Representar a gente lá em Brasília, lutar pelos princípios liberais, conservadores, e o cara larga, coloca no lugar dele um suplente qualquer, pelo menos para mim aí, um cara aí que eu não conheço, e larga para ser prefeito. Então ele descumpriu o compromisso dele de ser deputado por 4 anos. Isso entrou numa prefeitura. Então é um cara aí que realmente perdeu a linha. Eu acho que ele não devia ter largado o cargo de deputado. Ele devia primeiro ser um bom deputado, cumprir o mandato dele, para de repente depois, daqui a 4 anos, tentar ser até governador, quem sabe, né? Um senador, alguma outra coisa. E, cara, ele criticar o Bolsonaro tá certíssimo. O presidente ele foi eleito por nós, foi eleito para governar para todos os brasileiros. Nós pagamos o salário dele. Então a gente tem sim que cobrar o Bolsonaro, cobrar as promessas de campanha que não foram cumpridas. Pô, ele botou um cara no STF lá que vai contra todos os princípios conservadores. Foi uma traição, né, para quem votou nele. Sancionou o fundão eleitoral, que é uma coisa que o Bolsonaro devia ter lutado contra até as últimas consequências. Enfim, ele tem que ser criticado. Pô, mas o Arthur ele perdeu a linha, chamando uma leitora de idiota, pedindo impeachment por causa de um churrasco fictício. Então ele foi muito infantil, foi muito otário, tá? É uma pena, eu votaria no Arthur se eu morasse em São Paulo. Mas o que aconteceu? Ele já não tinha o voto da esquerda, já não tinha o voto do centrão e conseguiu perder o voto dos conservadores por causa dessas críticas absurdas, infantis e histéricas. Então, parabéns aí por ter sido um otário e conseguido ficar em 5º lugar para a Prefeitura de São Paulo. Então, nós temos aqui agora Bruno Covas e Boulos. Tá? Vamos agora aqui para a situação que nós temos no segundo turno. Tem eleitores do Arthur Duval na internet, revoltadinhos, dizendo que vão anular o voto, e é a maior merda que vocês fazem. O que acontece? Vamos ver aqui. O Guilherme Boulos. O PSOL, que é o partido do Boulos, é o partido que foi a favor da soltura de presos durante a pandemia. Porque os presos não poderiam ser infectados, tadinho deles, né? Aí o que aconteceu? Alguns desses milhares de presos soltos por causa do Covid voltaram a cometer crimes. Um deles, inclusive, estuprou e assassinou uma mulher negra. E o Boulos ficou de boquinha calada, nenhum pio. O que acontece? O pessoal diz que defende minorias, defende as mulheres, defende as negras, né? Mas entre defender um bandido e uma mulher negra que foi morta, estuprada, eles vão colocar o bandido em primeiro lugar. Isso já está na cara. Então o PSOL é um partido que os criminosos se sentem representados por eles. Você vai deixar um cara como o Boulos ser eleito? E mais, é o partido também do Jean Willis. Jean Willis é o cara que queria regulamentar o aviãozinho do tráfico como profissão. E eu acho que a gente tem que trabalhar para as pessoas saírem do tráfico e não transformar em profissão para os jovens se afundarem cada vez mais nessa vida de crimes, né? Nessa vida de drogas, que é uma coisa tão prejudicial, que destrói a saúde das pessoas, que destrói famílias. Então o pessoal é isso, galera. E mais, o Bolo também comemorou quando Cuba disse ter encontrado a vacina para a pandemia. Então é um cara que ele torce tanto para que o comunismo dê certo que ele chega a acreditar numa ficção. O cara é uma piada. Eu não acredito que ele chegou no segundo turno, né? Ainda mais em São Paulo. Mas enfim. E outra coisa,
A campanha desse socialista custou mais de 3 milhões de reais. Foi mais cara que a campanha do nosso atual presidente. Então, pô, que socialista é esse que usa mais de 3 milhões de reais na campanha? Ele não defende os sem-tetos, né? Não defende aí os desabrigados, os trabalhadores. Imagina quantas pessoas ele podia ajudar e conseguir abrigo aí com esses mais de 3 milhões de reais, né? Então, para esse socialista, alcançar o poder é mais importante que abrir mão desse dinheiro e ajudar as pessoas de fato, tá? Então, cara, você que está dizendo que vai votar nulo, que está revoltado, cara, não tem jeito, tá? Você vai ter que votar no Covas para não deixar o Boulos ganhar. E eu acho que o Covas ele tem grandes chances, porque se nós juntarmos aqui os votos do Márcio França, que deu mais de 700 mil, e os votos do Celso Russomano e do Arthur Duval, que juntos somam 1 milhão, nós temos aí 1.800.000 votos, praticamente. Então, eu duvido que esses eleitores do Márcio França, do Russomano, né, o Bolsominion, o Celso Russomano, e do Arthur Duval, eu duvido que os eleitores deles vão pro Boulos. Eu acho que eles vão todos votar no Covas para que o Boulos não entre. Tá? Então, realmente, o Boulos é um cara muito perigoso. E o Covas, apesar de ter milhões de ressalvas para a candidatura dele, é um cara que pelo menos aí os liberais, os conservadores vão conseguir ter algum diálogo. Já com Boulos o diálogo vai ser zero, tá? Vão ser pautas aí progressistas, defesa de comunismo, defesa dos criminosos. Então, cara, não vai ser legal. Então, o pessoal de São Paulo aí, vota em Covas, vote contra Boulos. E vamos dar uma olhadinha aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a situação está um pouco melhor. Nós temos um segundo turno entre Eduardo Paes, do DEM, e Crivella, do Republicanos. Tá? E a minha torcida, é claro, vai para o Crivella, né? Ele é o mais próximo que nós temos de um conservador. E o mais importante é que o PT e o PSOL passaram longe de serem eleitos, né? Eu fico feliz porque o Rio de Janeiro, há alguns anos, era considerado um reduto esquerdista e eles rejeitaram a extrema esquerda na capital. Então aí, parabéns para o Rio de Janeiro. Fica aqui minha torcida no Rio para o Crivella, que é o que mais se aproxima de um conservador. E minha torcida no São Paulo para o Covas, que eu não gosto dele nem um pouco, né? Ele e o Dória ali se uniram ali para gastar muito dinheiro sem necessidade. Foram obras ali ridículas, gastos ridículos. Eles foram a favor ali de prender pessoas que queriam trabalhar, pessoas que queriam estar ao ar livre para fazer uma atividade, para cuidar da imunidade, né? Então agiram ali como verdadeiros ditadores. Mas, cara, Boulos não tem condições, não dá para aceitar um cara como Boulos na prefeitura de São Paulo. Tá? Então, infelizmente, aí fica a torcida para o Crivella no Rio de Janeiro e para o Bruno Covas em São Paulo. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por terem assistido o vídeo até aqui. Grande abraço a todos e fui.